As DSTs, ou doenças sexualmente transmissíveis, não são apenas um problema de saúde pública. Algumas delas podem realmente ser fatais se não forem diagnosticadas e tratadas a tempo. Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar algumas das DSTs mais mortais, explicando o que são, do porquê elas são mortais e como possivelmente prevenir ou se tratar delas. Então fique até o final para que você não perca nenhuma instrução. O HIV, ou o vírus da imunodeficiência humana, ataca o sistema imunológico, especialmente as células CD4, reduzindo progressivamente a capacidade do corpo de combater infecções e doenças. Inclusive, antes da terapia antirretroviral, a TARV, a taxa de mortalidade dessa doença era de quase 100%, mas hoje a TARV permite que os portadores vivam por décadas. E é importante falar também que o vírus do HIV pode se manifestar como a AIDS, em que a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença crônica causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. E alguns dos principais sintomas dessa doença são a febre, fadiga, dores musculares no início, e em estágios avançados, infecções oportunistas graves e até câncer. E o porquê dessa condição ser considerada mortal é que o enfraquecimento do sistema imunológico pode permitir com que várias doenças venham e que essas doenças aumentem e que até doenças que eram comuns se tornem fatais. Na questão de prevenção e tratamento, a TARV pode ser usada para controlar a carga viral e também o uso de preservativos e agulhas descartáveis pode ajudar na prevenção. E por curiosidade, embora não tenha uma cura específica, há alguns casos raríssimos de cura funcional por transplante de células-tronco. Essas informações, segundo a Organização Mundial da Saúde e a National Institutes of Health. A sífilis é uma infecção bacteriana causada pelo Treponema pallidum, que é transmitida sexualmente ou de mãe para filho. E essa condição tem uma taxa de letalidade relativamente alta, tanto que sem tratamento pode levar a complicações fatais como danos ao coração, cérebro e outros órgãos vitais. Alguns dos principais sintomas na fase primária são as úlceras indolores nos genitais, a fase secundária, erupções cutâneas e sintomas gripais, e na fase terciária, danos graves aos órgãos internos, incluindo até o cérebro e o coração. Que inclusive essa doença pode ser considerada mortal, pois se não for tratada pode causar neurosífilis, aneurismas e até insuficiência cardíaca. Por isso que na questão de prevenção ou tratamento, preservativos podem ajudar a prevenir a transmissão e alguns remédios podem ajudar a combater as possíveis infecções. E por curiosidade, durante séculos, a sífilis foi confundida com outras doenças e era chamada de a grande imitadora, por ter vários sintomas variados e facilmente confundidos. Essas informações segundo a Centers for Disease Control and Prevention. A hepatite B e C são infecções virais que afetam o fígado, podendo evoluir para cirrose ou câncer hepático. E essa doença é bem mortal, tanto que cerca de 820 mil mortes anuais por hepatite B e 290 mil por hepatite C, segundo a OMS. Isso por ano. E alguns dos principais sintomas dessa condição é a dor abdominal, fadiga, icterícia, que é o amarelamento da pele e dos olhos, mas muitos casos são assintomáticos até estágios mais avançados. E essa condição é bem mortal, pois ela pode causar vários danos progressivos ao fígado, podendo levar até a insuficiência hepática e até o câncer. Na questão de prevenção e tratamentos, há uma vacinação disponível para a hepatite B e existe o tratamento antiviral para ambas as condições. E evite o compartilhamento de seringas e é melhor fazer práticas de sexo de uma maneira segura. E por curiosidade, a hepatite C já foi chamada de a epidemia silenciosa, pois a maioria das pessoas infectadas não sabe que está infectada, ou quando sabe, já é tarde demais. Essas informações segundo a Organização Mundial da Saúde. A gonorreia resistente a antibióticos é causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae e pode infectar genitais, garganta e o reto. Na questão de taxa de letalidade, embora que rara, a forma disseminada pode levar a septicemia fatal. Alguns dos principais sintomas dessa condição são a secreção purulenta nos genitais, dor ao urinar e dor abdominal em casos graves. E é sempre importante avisar que também, em caso de dúvida ou alguma coisa estranha, consulte um médico profissional qualificado. E o porquê dessa condição poder ser mortal é que há casos de resistência a antibióticos que podem evoluir para infecções sistêmicas no corpo todo quando a pessoa não tem um tratamento eficaz. Na questão de prevenção do tratamento é importante usar preservativos,
e fazer as práticas sexuais de uma maneira segura, com as proteções corretas. E também existem alguns antibióticos modernos que podem ajudar no tratamento. Por curiosidade, a Organização Mundial da Saúde considera a gonorreia resistente a antibióticos uma ameaça à saúde global devido à sua crescente resistência a antibióticos, em que, quando uma doença tem resistência a antibióticos, é mais difícil de tratar ela. Essas informações, segundo a Organização Mundial da Saúde. O papilomavírus humano, ou HPV, é um grupo de vírus que pode causar verrugas genitais e cânceres, especialmente o de colo e o de útero, em que a respeito da sua taxa de letalidade, o câncer cervical mata mais de 300 mil mulheres por ano no mundo, e sendo o HPV a principal causa. E alguns dos principais sintomas dessa condição são as verrugas genitais, em algumas cepas, e cânceres em regiões como o colo do útero, ânus e garganta. E o porquê dessa condição ser considerada mortal é que a infecção persistente por cepas de alto risco pode levar ao desenvolvimento de possíveis cânceres fatais. Na questão de prevenção e tratamentos, existem algumas vacinas disponíveis contra as cepas mais perigosas, e pode ser recomendado também fazer exames regulares de rotina, como o Papinicolau, para ter uma detecção mais precoce e conseguir tratar a doença antes que ela se manifeste. E, por curiosidade, as vacinas contra o HPV podem prevenir até 90% dos casos de câncer cervical. E essas informações segundo a American Cancer Society. O linfogranuloma venário, ou LGV, é uma infecção bacteriana causada por algumas cepas de Chlamydia trachomatis, que afeta linfonodos e alguns tecidos genitais, em que raramente é letal, mas pode ser fatal em casos de complicação quando não é tratada. E alguns dos principais sintomas são as úlceras genitais iniciais e a inflamação dolorosa nos linfonodos da região inguinal. Mas o porquê que essa doença pode ser fatal? É que ela pode causar inflamações crônicas severas e, em casos mais raros, pode levar à septicemia. Na questão de prevenções e tratamentos, há alguns antibióticos específicos que podem ajudar, e o uso de preservativos reduz o risco de transmissão. E por curiosidade, a LGV é mais comum em áreas tropicais, porém os casos também estão crescendo em países desenvolvidos. Essas informações segundo a European Center for Disease Prevention and Control. A herpes genital é uma infecção viral causada pelos vírus herpes simples tipo 1 e tipo 2, ou HZV1 e HZV2, em que normalmente essa condição não é letal para adultos saudáveis, mas pode ser realmente fatal para recém-nascidos infectados no parto. E alguns dos principais sintomas dessa condição são bolhas dolorosas nos genitais ou ao redor da boca, e febre e mal-estar em surtos iniciais. E por que ela pode ser mortal? É que ela tem um risco para neonatos e indivíduos imunocomprometidos, aqueles que têm um sistema imune mais fraco, onde que pode se originar a encefalite fatal. Na questão de prevenção e tratamentos, o uso de antivirais podem ser usados para aliviar alguns sintomas, e também cesarianas em mães com surtos ativos no momento do parto. E por curiosidade, até 90% das pessoas com herpes genital podem não saber que têm a infecção devido à ausência de sintomas visíveis, sendo várias vezes difícil de perceber se a pessoa tem ou não de fato a condição. As informações segundo a Johns Hopkins Medicine. E é importante falar também que as DSTs são mais do que doenças comuns, e elas podem ter consequências devastadoras se não forem pensadas com cuidado. E também não posso deixar de falar também que, caso você viu alguma coisa estranha, duvida de algo, consulte um médico profissional qualificado, pois essas informações que eu falei têm um cunho informativo e educacional. Além também de que várias pessoas têm problema com saúde mental ou até problemas nessas áreas. Mas, se caso você quer saber um pouco mais de saúde mental e física, deixei um material no comentário fixado. Para você que ficou até aqui, eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!